sol voltou a brilhar. Já posso ver-te de novo, já não podia aguentar. Lágrimas que eu chorei de tudo quanto vivi fazem parte daquilo que sou, ali também aprendi que a vida humana se tece em tudo que acontece, o que importa é saber que nossa felicidade se constrói na verdade, é um jeito de viver. A vida humana se tece em tudo que acontece, o que importa é saber que nossa felicidade se constrói na verdade, é um jeito de viver. Imaginava não mais poder te encontrar, me sentia incapaz, queria recomeçar. Felicidade eu te busquei em tudo quanto vivi, razões pra te ver encontrei em tudo que reaprendi. A vida humana se tece em tudo que acontece, o que importa é saber que nossa felicidade se constrói na verdade, é um jeito de viver. A vida humana se tece em tudo que acontece, o que importa é saber que nossa felicidade se constrói na verdade, é um jeito de viver. Que bom. Adroaldo, você ouviu a canção, estava aí, essa canção que fala das nuvens negras, é o simbolismo da ausência de luz, nos dias que nós temos ausência de luz, que podem significar também as tristezas profundas que habitam a alma das pessoas. Mas é possível que a felicidade aconteça, por isso nós temos que ressignificar. Por isso o refrão dizia, a felicidade é um jeito de viver, porque não importa se o dia está ensolarado, se está nublado, se chove, o importante é como eu vejo as coisas, como eu encaro. Eu lembro isso também de um autor que diz, se tu estás lavando louça, e tu lava bem a louça, é um jeito de viver, mas alguém pode lavar a louça se queixando, estou aqui de novo lavando louça. A felicidade é algo possível nesse jeito de viver? Como é que a gente aprende esse jeito de ser feliz? Com certeza. Primeiro eu quero dizer que eu estou feliz de estar aqui com você e falando desse tema. Olha que coisa bonita. E eu sempre digo isso, qualquer pessoa pode ser feliz se assim o desejar. Agora, o problema são os conceitos. Para algumas pessoas, ser feliz é ter coisas. Mas ser feliz não é ter coisas, mas é amar as coisas que você já tem. E nós temos tudo para ser feliz. Então, o que eu penso que isso é importante para todos nós aprender, é perceber e valorizar as coisas que a gente tem. E coisas simples, não são coisas grandes. Eu gosto de fazer uma analogia. Nós temos dois olhos, outro tem o olho da abelha, outro tem o olho da mosca varejeira. Olha que coisa interessante. Ou você tem o olho da abelha ou da mosca varejeira. A abelha, quando está voando, o que ela enxerga? Flores, somente flores, porque ela quer retirar o néctar para fazer o mel. Mas a mosca varejeira, quando está voando, não responda. Não precisa responder, mas só encontra sujeira. Então, o que é importante é nós olhar para a nossa vida e ver as flores que temos e quantas coisas boas que a gente tem, Ezequiel. Quantas coisas boas. Mas as pessoas, em vez de olhar para aquilo que tem de bom, elas ficam olhando para aquilo que não tem.
E aí se deprimem, ficam tristes, sofrem, choram, reclamam, e não percebem quantas coisas bonitas tem. Então, eu acho que isso é importante. Qualquer pessoa pode ser feliz, mas nós temos que perceber as coisas boas que temos. E nós temos um monte de coisa. E quando você percebe, você se sente alegre. Como eu, por exemplo, estou feliz de estar aqui com você. Às vezes você está brincando com o filho, você está comendo uma fruta, você está curtindo uma natureza. Mas quando as pessoas não estão legal com elas mesmas, é um boi diante de uma flor. É um boi diante de uma flor. Você sabe que o boi diante de uma flor não percebe beleza na flor. Não percebe beleza. E a gente às vezes não percebe beleza na vida porque algo não está legal com a gente, Ezequiel. Olha que coisa interessante. Quando eu não estou de bem... Aliás, eu digo que tem pessoas que às vezes não foram trazidas pela cegonha, mas pelo urubu. Porque elas reclamam de tudo, acham tudo ruim, nada presta, nada serve. E quantas coisas boas essas pessoas têm. Eu acho que o que Jesus fez com as pessoas é isso, fazer as pessoas valorizar o que têm, fazer as pessoas se amarem, recuperar essa dignidade. E as pessoas, às vezes, com tão poucas coisas são felizes. Tem gente com tantas coisas que está se matando, tomando remédio e com depressão. Olha que interessante. Naquilo que você fala, hoje nós temos lá 3 palavras: tristeza, lixo e acolhida. Tristeza, lixo e acolhida. As pessoas estão mais tristes hoje por causa dessa não percepção das belas coisas da vida. Eu tenho estudado também a mente. Quando nós criamos um sistema mental que ele foca na restrição, no problema, a mente se acostuma ali. E ela sempre vai ver a falta. Então, o sistema mental, ele me coordena. Não adianta eu dizer... E como é que a gente faz mudar isso? Porque, na verdade, precisa mudar essa percepção. De perceber as coisas boas para a gente vencer essa primeira palavra aí, tristeza. Porque tem muitas pessoas tristes hoje, mais tristes. Depois veio pandemia, tem problemas, isso, aquilo. Nós evoluímos tanto em outras coisas e não no caminho de encontro com essa felicidade. Por isso eu acho extremamente importante o silêncio, parar um pouco. A gente vive como num trem-bala. Eu tenho um amigo que foi para o Japão e ele queria andar de trem-bala. E andou num trem-bala que andava a 600 km por hora. Ele disse, que tal? Ele disse, é fantástico. O trem-bala é seguro, rápido e confortável. Só tem um problema, que você não vê a paisagem. Você anda tão rápido que você não enxerga a paisagem. Então, é importante a gente parar um minuto e silenciar. Jesus procurou o deserto, silenciou. E Jesus fala isso na Bíblia, em Mateus capítulo 6, ele diz assim, te fecha no teu quarto, senta, respira. Porque quando a pessoa está agitada, nervosa, ansiosa, hoje nós estamos muito ansiosos e nós estamos muito preocupados, você está sempre pensando no amanhã. As pessoas estão pensando no amanhã o que tem que fazer, eu tenho que pagar essa conta, por isso elas não conseguem vivenciar momentos. Às vezes o casal está conversando, presta atenção, às vezes o casal está conversando e a mulher diz, bem, tu está me ouvindo? Nem na oração que você vai na igreja para rezar, em vez de tu te concentrar, você está pensando, pô, eu tenho que fazer isso, depois tenho que fazer aquilo, depois eu vou ligar, depois eu vou pedir isso. E a gente não consegue desligar. Então é extremamente importante a gente silenciar, parar e sentir a vida, sentir o coração, ouvir seu coração, escutar a sua alma. E quando você começa a se perceber, então você começa a sentir, porque a vida não é entender, é sentir. Nós não somos aquilo que pensamos, somos aquilo que sentimos. Tem um psiquiatra francês, David Visconti, ele fala disso. E a gente tem que sentir a vida, sentir a si mesmo. Por isso é importante respirar, Ezequiel. Eu sempre digo isso. Quando a pessoa está nervosa, para um pouco, respira. Coloca o ar dentro de você e sente a vida. Para, te acalma. Tem um personagem bíblico que eu gosto, que é Marta e Maria. Marta e Maria. Marta e Maria. Jesus chega na casa de Marta e Maria
E todos os apóstolos, claro, evidentemente chegar 12 pessoas numa casa dá um transtorno. E a Marta ficou angustiada, o que eu vou fazer para esses caras comer? Correu para a cozinha e começou a pensar e começou a fazer comida e fritar pastel lá, sei lá o que ela fazia. E a Maria não, a Maria queria aprender com Jesus. Então a Maria sentou aqui e ficou ouvindo Jesus, encantada, como nós estamos aqui, um ouvindo o outro. Então a Marta, nervosa, chega na sala e diz, para com tudo. Não vê que diz para Jesus, manda ela me ajudar, não vê que eu estou trabalhando? E ela fica aí sentada. Né? Então Jesus diz, Marta, Marta. Ele fala 2 vezes. E por que ele fala 2 vezes? Porque ele quer chamar ela ao centro dela. Calma, respira. O que é essencial na vida? Nós temos que descobrir o que é essencial. E o essencial é eu estar aqui com você. Na janta, as pessoas não comem, elas engolem a comida, Ezequiel. Gluc, 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 gluc. Mas para quê? Senta ali, degusta a comida, degusta a conversa com a pessoa. Tenha prazer de ouvir a pessoa. O seu pai, quantos filhos vão visitar o pai, não consegue ficar 5 minutos com o pai, com a mãe, ouvindo. Nós temos que sentir a vida. Eu acho que é assim que a gente percebe a felicidade. Sentir as pessoas. O casal sentiu um outro, o pai sentiu os filhos, sentiu o momento, viver aquele momento, de graça, não tem que estar pensando depois. Eu acho que esse é a grande sacada da vida. Vejam que o Adroaldo fala isso. Adroaldo foi padre, depois ele saiu do sacerdócio e ele foi dar palestra. E eu sei, Adroaldo, agora eu vou entrar numa coisa um pouco mais existencial, porque aquilo que a gente diz sempre passa pela nossa experiência. Você também teve um momento de auge também nas palestras, andando pelo Brasil e fazendo palestras nas empresas e ganhando dinheiro, mas você também foi descobrindo depois a necessidade desse silêncio, dessa meditação. Eu entrei no trem-bala, e o trem-bala é fascinante. Porque todos nós montamos um negócio, você começa a trabalhar e você tem que focar no trabalho. Você começa a focar. Eu deixei de ser padre e tive que arrumar um trabalho. Então, vocês já viram esse padre procurar emprego? É muito complicado. Porque você chega numa empresa e eles perguntam... o que você quer? Eu quero um trabalho. E o que tu sabe fazer? Eu digo, você rezar a missa, fazer batizado, casamento. Eu digo, mas eu sei enterrar morto. Se tem algum morto, eu enterro aqui. Então, eles olhavam para mim e começavam a conversar. Então, alguém disse, você é um cara bom para trabalhar com os funcionários. Tem uma área chamada recursos humanos. Então, eu comecei a trabalhar com os funcionários. E é muito interessante, eu vou te contar isso que é interessante. E eles não sabiam o que tinha que fazer. Eu digo, o que eu tenho que fazer? Eu não sei. Mas você fica aí dentro da empresa ouvindo as pessoas, conversando, faz o que tu quer. E eu ficava conversando. E aí, todo funcionário que tinha problema mandava para mim. Então, me deram uma sala e eu ficava o dia inteiro ouvindo problema. O funcionário tinha problema com a esposa, com o filho. Aí um padre veio me visitar e disse, que tal a vida nova? Eu digo, não mudou nada. Eu passo o dia inteiro atendendo confissões e eles me pagam para fazer isso. Antigamente eu fazia de graça. Então, eu comecei a trabalhar e é natural que quando você começa a trabalhar, você começa a dar atenção ao trabalho. Então, eu comecei, as coisas foram dando certo, depois eu montei o meu negócio e aí eu comecei a trabalhar muito. E eu cheguei a fazer, eu faço palestras nas empresas, eu dou palestras sobre relações humanas, sobre liderança, sobre vendas, atendimento. Eu sou formado em marketing também e eu trabalhei na Volvo, que é uma revenda Volvo, nessa área de recursos humanos. Então eu comecei a trabalhar com esse tema da liderança, relações humanas, trabalho em equipe. E comecei a fazer muitas palestras. Eu chegava a fazer 20, 25 palestras num mês. É como um cantor que começa a cantar e faz sucesso, quando vê ele faz 20, 30 shows por mês. Isso você tem que correr muito. Então eu corri muito e quando eu percebi, eu não vi meu filho crescer, meu casamento começou a ter problemas, minha saúde, porque eu vivia dentro de um hotel. Eu não fui com os encontros do meu filho. Graças a Deus, por isso eu digo isso aqui é importante, houve uma crise econômica que daí diminuíram as palestras. Então, de repente, eu comecei a fazer 4, 3, 5 palestras.
E aí me sobrou tempo. E quando me sobrou tempo, eu tive que pensar na vida. Aí eu comecei a me dar por conta do filho, da esposa, de Deus. Aí eu comecei a voltar à oração. Você sabe que eu sou um ex-padre? E nesse período eu rezei muito pouco, Ezequiel. Porque eu não tinha quase tempo, eu quase não ia na igreja, eu não fui nos encontros do meu filho, na escola do meu filho, poucos encontros eu fui. E quantos pais, quantos empresários aqui que estão me assistindo agora, que montaram seus negócios e só trabalham. A gente entra nesse trem-bala. E quantos casamentos acabaram assim? Graças a Deus que houve uma crise, eu tive que sair do trem-bala, diminuir. E aí eu comecei, então aí começamos a oração em família, eu aprendi a meditação, a oração. Então a minha vida foi ganhando um espírito novo e eu agradeço essa crise. As crises são bem-vindas na nossa vida. Então, eu quis entrar nesse assunto mais existencial porque certamente, Adroaldo, nós falamos muito, também o padre... Falo muito às pessoas, mas certo é que vem de experiências também pessoais. Por isso, quando eu falo, por exemplo, da mente, bom, é uma busca minha, porque eu li muitos livros de filosofia, muitos de teologia, li livros de sociedade, mas depois fui percebendo que a mente era um campo que as pessoas conhecem muito pouco e ela controla tudo e nos manda para cá e para lá e nos faz sofrer. Então eu fui atrás disso. Você quando diz e fala dessa experiência, é uma experiência pessoal. E eu sei que você faz caminhadas. Como é que é o teu silêncio? Vamos também concluindo esse momento, mas o teu silêncio, a tua caminhada, a tua oração. O Adroaldo manda no nosso grupo, também dos padres, uma reflexão sobre o Evangelho. Significa que é uma pessoa que ele está dizendo aquilo que ele diz para você, mas passou pela experiência dele, passa pela experiência dele, que é uma experiência de permanente busca, né? Com certeza, é diariamente. Nós somos buscadores de Deus. Eu sou um buscador inveterado de Deus. Sou apaixonado e estou buscando Deus diariamente. Deus está dentro da gente, você falou muito bem, e várias vezes já te ouvi em canções falando isso. Deus está dentro da gente, mas nós precisamos buscar. Então, como é que se faz para buscar isso aí? Bom, eu tenho um método. Então, eu acordo e eu vou ler o Evangelho do dia. Eu sempre leio o Evangelho, eu faço uma oração ao Espírito Santo, leio o Evangelho e fico em silêncio pensando naquela palavra do Evangelho. Depois eu faço uma pergunta, o que essa palavra quer dizer para mim? Porque eu, como padre e pregador, sempre me acostumei a ler a palavra e dizer o que eu vou dizer para o povo. Mas daí o que quer dizer para mim? Eu faço uma reflexão, depois eu rezo, falo com Deus sobre a minha reflexão, e depois eu fico 30 minutos em silêncio total. Então, o que é? Isso é uma técnica de oração que eu aprendi com um monge. Eu fiz um retiro de 30 dias em silêncio total. Depois eu fiz vários retiros de 10 dias em silêncio com esse monge. E ele me ensinou esse modo de me conectar com Deus e dentro de mim. Então, o que é? Eu tenho que sentar numa cadeira, eu sento, eu respiro profundamente, relaxo o corpo, acalmo a minha mente, começo a acalmar a minha mente e silenciosamente eu esvazio, eu fico em silêncio total. Eu fico em silêncio total e eu só em silêncio repito um mantra, que é uma oração que nós usamos, a palavra aramaica Maranata. Então eu fico em silêncio, Senhor Maranata, Jesus. que significa vem Senhor Jesus. E eu fico em silêncio, eu boto um relógio e fico meia hora. Aí o cachorro late, eu me distraio. Aí dá uma coceira, eu me distraio, não tem problema. Não, aí eu volto de novo e eu fico meia hora de manhã e meia hora à noite. E isso me faz perceber, faz sentir o meu corpo, faz me acalmar, faz eu sair dessa ansiedade que eu vivo. E isso me ensina a ter paciência, porque eu sou casado e tenho 2 filhos. E eu tenho uma filha adolescente de 19 anos, que ela está num processo ainda de crescimento. Então, me faz ter paciência com ela, com a esposa, com os outros.
me dá a capacidade de escutar mais e falar menos. Então, é uma maravilha, nós temos que aprender a escutar mais, por isso que tem que aprender a silenciar. E esse é o método que eu faço. E eu caminho 1 hora por dia no parque, nós temos um parque ali, e nessa caminhada eu falo com Maria. Aí eu tenho uma relação com a minha mãe querida, eu rezo o terço, vou falando com ela e vou pedindo pelas pessoas, rezo pelos padres, pelos meus ex-colegas, pela minha família. Todos os dias eu faço isso aí. Essa é minha prática, é minha academia espiritual. Que maravilha! Eu sabia que fazendo essas perguntas nós iríamos ter esse depoimento bonito, que como disse para vocês, vale mais do que simplesmente teorias. Eu acho que essa sua partilha existencial nos ajuda a todos nós e ajuda a todos que nos acompanham nessa hora e inspira para uma busca mais permanente de si mesmo, do caminho interior, da oração, da paz que nós merecemos. Obrigado, Adroaldo. Que bom, obrigado e a você. Seja sempre bem-vindo aqui. Estamos iniciando agora na TV Pai Eterno esse momento e certamente você virá mais vezes. Que bom, eu fico muito feliz. Quem quiser me acompanhar, siga no meu Instagram, Adroaldo Lamaison, no meu Facebook. E é sempre uma alegria partilhar essas experiências com você e com esse povo querido aí. Muito obrigado. Obrigado a você. Deus te abençoe e Muito continua obrigado. rezando por todos nós.